Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo das Curiosidades. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e não perca os melhores vídeos de curiosidades que estarei trazendo aqui. Hoje, vamos falar dos planetas mais horríveis já descobertos. Existem alguns lugares realmente assustadores no nosso universo, a maioria deles são mundos frios e sem chances de vida, mas entre toda essa diversidade sombria, alguns objetos podem ser destacados legitimamente e serem chamados de o mais perigoso exoplanetas já descobertos até agora. Te convido a ficar até o final desse vídeo, você verá coisas incríveis. Pouco antes do Halloween 2020, a NASA compilou uma lista dos mundos mais aterrorizantes. Entre eles, estão incluídos 6 exoplanetas. Cada um desses ambientes não é apenas extremamente dura para qualquer organismo vivo. O primeiro objeto na lista é um gigante de gás preto designação 32b. Este objeto celeste orbita a estrela TRS-2, que é uma anã amarela deitada até 718 anos-luz de distância de nós. O planeta absorve mais de 99% de todas as luzes derramadas. Sobre isso, a natureza dessas propriedades permanece um mistério e as chances são de que haja algum produto químico, reações que ocorrem na superfície que nunca foi registrado em nenhum objeto semelhante antes, e são essas propriedades que fazem 32b o exoplaneta mais escuro do planeta. No mapa astronômico de hoje, este gigante gasoso foi descoberto em 21 de agosto de 2006, com mais detalhes sobre suas características obtido vários anos depois. A massa de 32b é 1,2 da massa de Júpiter e seu raio mede 1,27 vezes de Júpiter. A atmosfera é tão escaldante quanto 1000 graus Celsius que dá ao exoplaneta um vermelho fraco brilho como de ambis, ainda apesar de sua aparência sombria. 32b realmente não se qualifica para ser chamado de lugar mais perigoso do universo. Há muito mais objetos à espreita do espaço que são mais aterrorizantes do que isso. Vamos ver alguns mais inóspitos aqui. Outra designação de exoplaneta 55 Podecrii está no sistema de uma estrela parecida com o Sol, designação 55 Cancria. Este objeto celeste foi descoberto em 30 de agosto de 2004, pelo Doppler método de espectroscopia. Vamos ver com mais detalhes. A massa do planeta equivale a aproximadamente 8 massas terrestres e seu raio mede 1875 a da Terra. 55 concreto e está travado por maré e por isso é sempre dia de um lado, e a noite do outro. É por isso que o lado voltado para o roxo estrela é sempre aquecida a temperatura chegando a 2400 graus Celsius, e com a temperatura do lado da noite 1300 graus Celsius. Esses valores são tão altos porque a distância entre o planeta e sua estrela-mãe é apenas 0,0183 unidades astronômicas. Além vulcanismo em 55 Cancri que provavelmente estaria lá, causa emissões de nuvens de poeira. As nuvens retêm o calor e efetivamente impedi-lo de escapar no espaço. O período orbital do planeta é ligeiramente menos de 18 horas. Quanto à composição atmosférica, existe hélio e hidrogênio registrados nele. Há também grandes quantidades de carbono. Incidentalmente, este elemento é susceptível de formar espessura. Camadas de grafite e diamantes no interior do planeta 55 Cancri não é o único objeto no sistema planetário de sua estrela hospedeira. Existem 4 outros objetos celestes orbitando. Os ambientes nestes são de longe mais hospitaleiro. É o recurso pelo qual o 55 Cancri, um sistema difere do objeto a seguir, é apelidado Poltergeist ou PSR 1257, mais 12c. Este é um exoplaneta deitado em um pulsar sistema. O objeto celeste está localizado a apenas 0,36 unidades astronômicas do centro do sistema. Isso mostra que o Poltergeist não sobreviveram a uma supernova que deve ter ocorrido antes do pulsar, foi formado consequentemente. O exoplaneta provavelmente terá formado após este tremendo evento com o material para ele vindo da nebulosa, deixado após a explosão. De acordo com outra hipótese, o pulsar pode ter sido formado após a fusão de 2 anãs brancas. Ao contrário de uma supernova, este processo nem sempre é acompanhado por uma poderosa explosão, ainda como este é o primeiro objeto de seu tipo. Nós descobrimos que a ciência não pode dar uma resposta definitiva quanto às suas origens. O sistema com um objeto celeste está a 2.300 anos-luz da Terra, sua massa é aproximadamente 4 vezes maior do que a do nosso planeta. Quanto ao seu período orbital, é em torno de 66 dias. Aliás, a extraordinariamente poderosa radiação emitida pelo pulsar é o suficiente para amassar qualquer nave espacial querendo se aproximar do exoplaneta misterioso. Em seu sistema, mesmo com todas essas propriedades consideradas, Poltergeist realmente não se qualifica como o exoplaneta mais perigoso conhecido por nós. Ao aproximar-se dele, um corpo astronômico pode simplesmente ser destruído. A razão para este efeito é a temperatura extremamente alta no Kepler 70b, que é o exoplaneta mais quente conhecido nós. O objeto orbita a estrela sub-anã, Kepler 70, com uma temperatura superficial superior à que no nosso Sol, atinge 6.800 graus Celsius. A massa do objeto é igual a 0,44 massa da Terra e seu raio mede 0,76 a do Terra. O período orbital do objeto celeste é 345 minutos. Em outras palavras, um dia aqui é menos do que 6 horas de duração.
Curiosamente, o exoplaneta regularmente passa outro objeto no sistema Kepler, 70c a uma distância de 240 mil quilômetros. Até a data, este é o mais próximo que os planetas no espaço foram registrados para passar uns aos outros. A temperatura extremamente alta de Kepler, 70b, pode ser explicado pelo fato de que este objeto pode ter sido uma vez parte de sua estrela-mãe. Quanto a dar-lhe o estatuto de exoplaneta, serão necessárias mais evidências para confirmar que merece ser dado esse nome, então isso continua sendo uma questão em aberto. Deve-se mencionar que Kepler, 70b, não é o único celestial objeto que conhecemos que interage com sua estrela-mãe, tão perto. Outro objeto em condições semelhantes é o exoplaneta conhecido como Vespa 12b. Este corpo celeste fica a 870 anos-luz de distância do nosso sistema. Seu raio mede 1,93 vezes o de Júpiter e sua massa é igual a 1,46 massas de Júpiter. Vais 12b é apenas 0,03 unidades astronômicas longe de sua estrela-mãe. Devido a esta proximidade, esse exoplaneta tem uma temperatura que atinge até 2.200 graus Celsius. As estrelas hospedeiras, extremamente poderosas, a gravitação absorve lentamente a Vespa 12b, eventualmente em aproximadamente 10 milhões anos de tempo espera-se que o exoplaneta seja destruído completamente. Tendo tudo isso em mente, vamos provavelmente nunca mergulhar mais fundo na natureza deste exoplaneta. Parece que estudar mundos deste tipo não são prioridade na lista dos cientistas. Mundos como esse podem esconder muito mais perigos do que pareceria à primeira vista olhar. Ao passar pelo corpo celeste HD 189733b, por exemplo, pode-se pensar complacentemente que é um planeta seguro, como se assemelha à nossa Terra por sua aparência. Mas se alguém fosse tão baixo quanto o nível de sua atmosfera, alguém estaria exposto a alguns perigos que ameaçam a vida. Para começar, os ventos do objeto carregam partículas de silicato e desenvolvem velocidades de 8.700 km por hora. Além das chuvas neste planeta causam precipitações de vidro fundidos, razões para um clima tão perigoso. As condições são extremamente altas temperaturas e a química peculiar da atmosfera composição. Falando sobre o orbital do exoplaneta, período é aproximadamente 2,5 dias e é altamente provável que o objeto está travado por maré. Sua estrela-mãe, como de costume, uma rápida visão geral de seus principais características. HD 189733b é um gigante de gás azul brilhante, orbitando uma anã laranja na constelação Vulpecular. Fica a apenas 63 anos-luz de distância nosso sistema. O diâmetro do objeto é 1,1 vezes de Júpiter e quanto à sua massa é 113 de Júpiter. Curiosamente, a distância entre HD 18973 e sua estrela é 30 vezes menor que a distância entre a Terra e o Sol e equivale a aproximadamente 5 milhões de quilômetros. Devido à sua proximidade com o pai estrela, tem uma superfície constante temperatura tão alta quanto cerca de 930 graus Celsius no lado do dia, com a temperatura do lado da noite nunca caindo abaixo de 425 graus Celsius. Imediatamente ao ser descoberto, o corpo celeste tornou-se um assunto de investigações. Em 2007, graças aos dados obtidos pelo telescópio Hubble, cientistas descobriram que HD 189733b tem uma atmosfera nebulosa. Curiosamente, quando o planeta transita entre o observador na Terra e sua estrela, sua atmosfera assume um tom avermelhado. Esse efeito pode ser causado por a névoa na atmosfera. De acordo com estimativas preliminares, consiste em partículas de ferro-silicatos e óxido de alumínio. Além disso, a informação irradiada de volta pelo telescópio Hubble ajudou os cientistas a estabelecer que a atmosfera do planeta contém água, vapor, oxigênio neutro e metano orgânico composto. Investigações adicionais revelaram presença de monóxido de carbono no dia lado do planeta, o que levou a maioria das perguntas. No entanto, foi os resultados das investigações que revelam vestígios de metano de uma variedade incomum na atmosfera do planeta. Este elemento químico mostrou-se em um estado fluorescente peculiar, quando emite radiação eletromagnética na faixa de infravermelho. Este estado da substância é indicativo de alguma atividade desconhecida em a atmosfera do exoplaneta que ainda está por descobrir. Este é um exemplo bem claro de uma situação. Ao investigar um objeto como um exoplaneta com um ambiente excepcionalmente severo, pode produzir resultados inesperados sobre alguns processos acontecendo lá, que será uma valiosa contribuição para a ciência e como o processo de estudar esses mundos continua. Para nós, serve bem como um lembrete sólido de que temos mais do que apenas sorte em ser moradores da nossa Terra. Conte nos comentários o que achou desse vídeo e nos ajude a trazer mais conteúdos incríveis para você. Obrigada por ficar até o final desse vídeo e até logo!